Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Deus ZebraCast. Alan que foi demitido lá da roça porque não largava o negócio. Que negócio, velho. Que negócio de cavalo, nada. Daí foi mandado embora. Mas de futebol. de futebol ele sabe tudo, só não sabe mais do que o homem que está aqui hoje. De jeito nenhum, não chega nem na unha. Não chega nem perto da unha. Nem perto da unha. Guto Ferreira. Não sei se eu sei isso. Como humilde, não sei se eu sei humilde ainda. Brincadeira, hein, Guto? Tamo junto, obrigado. Conhecimento é para quem tem, né? Bom demais, Guto. Não dá para avaliar o tanto de conhecimento que cada um tem, né? Uma honra estar aqui com você, pô. A honra é minha. Guto Ferreira, que é de Piracicaba. Piracicaba. Que o 15 é preto e branco, igual o Corinthians. E eu vou te contar uma coisa. Piracicaba é a cidade que é a cidade mãe da maior fake news que eu já vi na minha vida. Sério, mano? Qual? Ele vai saber. Fake news de Piracicaba? Conta pra nós, eu não tô lembrando. Lembra, Guto? Não. Assim, Eu ia fazer uma colocação fama... aqui, só que a camisa do 15 tem tudo a ver com o zebra, né? Tem. É verdade. É linda a camisa. Linda. Mas a fake news de Piracicaba, quando eu descobri, fiquei triste. O que é? O que é? A tal da pamonha. Ah, mas aí você tá errado, tá? Aí você tá errado, que isso aí eu posso falar com convicção. A melhor pamonha, minha opinião, cada um tem a sua, né? A melhor pamonha salgada do Brasil é em Goiânia. A melhor pamonha doce do Brasil é em Piracicaba, distrito de Tanquinho, onde todo ano tem a festa do Milho Verde, que recebe em torno... São 4 dias, em torno de 20 a 25 mil por dia, daí 100 mil pessoas no final de semana. Isso eu não duvido que seja verdade. Mas o que acontece? Aquele carrinho que passa aqui em São Paulo... sim, que vende pelo Brasil, não é vindo de Piracicaba. Não é de Piracicaba. Não. É só para vender. É só para vender. A pamonha de Piracicaba é vendida dentro de Piracicaba. É fake news. Aí o cara passa com aquele carro. Pamonhas de Piracicaba. Não é de Piracicaba. Ele só fala aquilo para você falar, pô, Piracicaba tem a pamonha boa, igual ele falou, vou comprar. Mas não é. Mas se for para Piracicaba e procurando, vai achar, né? Só para enganar nós. Piracicaba tinha que processar esse desgraçado. Ele enganou quanta gente. Isso aí como é que chama? Falsidade ideológica. É que essa situação aí, ela foi criada em Piracicaba, existia. Tinha um carrinho lá? Ainda tem. Essa gravação, ela foi se multiplicando, né? Então, a época do Milho Verde... Mas o carrinho de Piracicaba fala a verdade. Né? Agora, se você for comer fora de época, no mercado municipal, tem uma banca que vende as pamonhas. Porque tem época a pamonha? A época do milho verde, né, cara? Porque a pamonha é feita com o milho verde. O milho, depois que amadurece, ele fica duro, já não tem mais caldo. Já passou. Aí, uma aula de pamonha. Aí aqui, já não se faz mais a pamonha. O sorvete também é milho verde, né? Milho verde. Tudo de milho é bom, né? E tem muita coisa que eu aprendi com os caras lá em Goiânia. Tem uma pamonharia lá que eu gosto muito, quando eu vou para lá, eu vou nela. O cara, ele planta o milho dele. E ele tem as safras, né? Porque para ele ter milho o ano inteiro, ele tem que ter 2 safras pelo menos no ano. Aí, quando parar com o futebol, já pode ir pro milho. Tudo de pamonha. Nada a ver. Pamonha é para comer. O milho verde só tem um defeito, o verde, né, Fred? É verdade. Milho é bom. Verde sai pra lá. Por isso que eu boicoto o milho verde. Boa. Não quero saber, não gosto de nada que é verde. Eu também não. Quer dizer, não sei. Ô, meu querido Alan. Fala, Venetinho. Vamos conversar aqui com o Guto Ferreira. Grande Guto, velho. Falar de muito futebol. Sabe tudo, O Guto que já passou por um bocado de time, né, Guto? Alguns, viu? Já passou por um bocado de time. Treinou o Corinthians, só que de Alagoas. De Alagoas. Eu tava conversando com ele aqui em off aqui, e ele foi para Penafiel. Você sabe o que é Penafiel? Sabe o que é? Diga. A cidade onde nasceu Abel Ferreira, velho. Ele treinou o Penafiel lá em Portugal. O Abel Ferreira é de lá. E uma coisa que vocês não sabem, nessa minha passagem, o Abel jogava no Vitória de Guimarães.
E nós tivemos um amistoso contra o Guimarães e ele estava presente. Olha só que legal. Tava quase parando, mas você estava lá como treinador? Em 2003, eu fui para lá, fiz a temporada 3-4 e depois no ano seguinte a temporada na Naval. E como Que é na treinador, Figueira da Foz. você na segunda liga. enfrentou o Penafiel com o Abel jogando. Não, foi amistoso. Tudo bem, mas... Eu não enfrentei o Penafiel. Eu estava no Penafiel na segunda liga e o Abel estava no Guimarães na primeira liga. Ah, tá. Tipo uma Copa, né? Não, é amistoso de preparação para antes do início da competição. E era bom de bola mesmo? Não, nada. Não, cara, ele teve uma carreira importante, não é caneludo não, tá? Ele jogou no Sporting. Ele jogou na seleção. O Guimarães é um time de força, de camisa. O Sporting, ele jogou em bons times ali, tá? Mas ele é conhecido em Portugal, o Abel Ferreira, assim, nível top? Não. Ele é conhecido como um jogador de bom nível, sim. É mesmo? Se fosse comparar com um jogador brasileiro aqui, não precisa ser da época agora, pode ser um que já parou. Dá pra gente comparar com quem, o Abel aí, em termos de... Não sei se eu vou conseguir captar e não sei se vai fazer o balanço. Por exemplo, o Zé Carlos, que jogou no São Paulo, lateral direito. Nossa, é bom de bola pra caramba, velho. Né? Surgiu tarde e se destacou... Foi pra Copa de 98. Isso. O Matonense. Ele surgiu, o Abel não, o Abel surgiu bem antes e foi numa crescente, né? Mas o mesmo estilo de jogo? Não. Não estou falando de estilo de jogo, eu estou falando de... Repercussão. Repercussão, nível de carreira, entendeu? Tá. Uhum, certo. Foi o primeiro que veio rápido, assim, na cabeça. Mas o Abel, lá, ele se comportava melhor do que ele se comporta aqui, né, Guto? Vamos ser bem sinceros. Talvez você não queira responder isso, mas eu posso falar. Cara, é muito difícil de você falar sobre parte comportamental, porque toda análise ela tem que ver os dois lados. A gente tem que o tempo todo estar se policiando também. Nas coletivas, no dia a dia... E a gente tem que ter o entendimento dessa relação. Imprensa, comissão técnica, futebol, porque essa parceria é importante. Se o espetáculo é ruim, a tendência é não ter venda. Não ter venda para a imprensa e não ter sucesso para a comissão, para os jogadores. Só que tem muita gente que, para aparecer, para dar o salto, para ter 1 minuto de projeção, às vezes começa a entrar em pontos sem tanto respeito às pessoas que estão respondendo. Então, não vou dizer que isso acontece sempre com o Abel. Mas isso é um lado que também tem que ser levado em consideração. Assim como se reclama da postura do Abel, muitos treinadores também reclamam da postura de muita gente da imprensa. Só que vocês têm o microfone o tempo todo. Então, vocês repercutem de uma maneira que pesa. E quem está do outro lado tem que ser inteligente, muitas vezes. É mais fácil calar para não deixar a coisa pesar, né? E muitas vezes você engole sapo. O Abel, ele já deu uma declaração, ele fala que ele é um personagem na hora da coletiva. Muitos treinadores. Eu ia perguntar isso para você. Muitos. Inclusive você? Cara, eu procuro ser autêntico. Eu procuro ser eu. Mas tem um cara que eu sou fanzaço. E vou falar, até conhecer ele mais perto, tinha hora que eu ficava puto da cara com ele. Pô, mas que cara arrogante, Nada, o cara espetacular, que cara gente boa. Renato Gaúcho. Cara, ele anda mal educado com a imprensa também. Você não tem, ele anda mal não educado. Tem ideia que cara espetacular no dia a dia para conviver com da ele. Da resenha, cara. Né? De tudo, cara, de tudo. E ele não é... Ele é um personagem. Assim como ele, tem um monte de cara que precisa se fazer desse personagem também para poder
contrabalancear. Assim como muitos caras da imprensa também fazem personagens. A postura que se pergunta. Tem um cara assim que eu, como pessoa, sou fãzaço do cara, e ele foi jogador de destaque, hoje é da imprensa. Tem muita gente que quer matar ele, e eu tenho um respeito enorme. E ele faz o tempo todo um personagem, o Neto. Cara, fora, o cara é espetacular como pessoa. E muita coisa que ele faz que vocês nem sabem da grandeza dele enquanto pessoa. É convivência. Você pode contar um exemplo? É o assim? jogo. Cara, o que ele ajuda de caras, amigos da bola que acabaram não tendo uma sequência, tiveram problemas no pós. Ixi, Isso é verdade, cara. Cara, o cara é espetacular. O cara é. E o que você acha Ele é generoso, extremamente generoso. Mas o que você acha do personagem Neto da Band? Cara, é o jogo dele, cara. Ilhadaço, É o jogo né? dele. É o jogo dele. Assim como o dele tem outros tantos. É um jogo, cara. E muitas vezes as pessoas não entendem esse jogo e levam para o lado pessoal. Quando a gente entende o jogo, a gente deixa o jogo rolar. Mas é porque E participa do jogo. nem todo mundo vai conseguir parar para fazer uma avaliação, uma reflexão dessa. Tanto no caso do Neto quanto no caso do Abel, por exemplo. É difícil. É que o Abel falou, ele falou: não acreditem em tudo que eu falo aqui nesse microfone, porque aqui eu sou um personagem que às vezes eu preciso achar uma maneira de encontrar a melhor resposta, mesmo talvez ela sendo o que vocês queiram escutar ou não. Que essa batida é pesada, né, velho? Mentir, você perguntou se eu sou personagem. Mentir é muito difícil, mas omitir... Então, esse assunto é legal. Em nome da BetSul, sua bet de norte a sul, já tá aqui na tela. O QR Code tá aqui para você fazer o teu jogo. A Copa do Mundo tá chegando, vai ser legal pra caramba na BetSul. Todos os melhores campeonatos aí para você fazer o seu jogo, apenas para maiores de 18 anos, hein? Sempre. Só para maiores de 18 anos. Sempre. Jogue com moderação, né? Deixa separado o que você vai usar para você fazer o seu jogo, porque ele é para você se divertir. E 100% regularizada. As melhores super odds, hein? Todo jogo tem super odd na BetSul. Esse assunto é muito legal, Guto, porque... Caramba, até esqueci o que eu estava falando. Lembrei. A gente tem as coletivas dos treinadores, né? E tem acontecido muita coisa ultimamente com a chegada do VAR, as redes sociais, as coisas repercutem muito mais do que repercutiam antigamente. Porque não existe e não existiu, quem sabe você não possa ser o primeiro, um treinador no Brasil que vai chegar numa coletiva de imprensa, tá? Que é o Luciano assessor. E deve ser culpa dele também. Deve ser culpa dele também. Que vai chegar numa coletiva de imprensa e vai falar: hoje meu time foi beneficiado, espero que isso não aconteça mais. Nossa Senhora. Quando isso vai acontecer um dia no futebol brasileiro? Pra gente falar de Brasil, eu acho que é mais fácil. eu acho que não é no Brasil. Não, porque quando é prejudicado, vocês, eu falo a classe, tá? Desce Costumam além. dar escândalo lá. É. E quando é beneficiado, fica todo mundo quietinho. Olha, eu vou ser sincero. Vai ser sincero ou vai fazer o personagem eu vou igual o ser- Abel? Aí você pode escolher. Eu vou ser Você quer sincero. responder duas? A do personagem? Eu já fiz personagem e já fui sincero. Não com tanta ênfase, mas já fui sincero. E já vi muitos treinadores ter a sinceridade e falar: olha, para mim o cara errou a meu favor. Na coletiva? Já vi. Eu nunca vi. Eu Já nunca ouvi. vi. Quem, Não, Guto? na É coletiva... que a quantidade... Lembra nós, Guto? É que a lembro quantidade disso. é ínfima. Quem já lembra disso aí? É que a quantidade é muito pequena. Lembra um? Então... Você lembra? Cara, Não, agora deve ter sido em jogo difícil. sem imprensa. Não, Eu não lembro disso. Não. Eu não lembro. Um jogo, Eu não lembro de também. repercussão. não lembro, Já não teve, lembro. gente. Eu vou falar, eu não duvido se um deles não foi o Tite. Aí, Luciano. Pode ser. O Tite já falou O que- Tite pode ser. Eu acho que já, viu? O Tite Eu pode queria ser. puxar aqui para tentar ajudar, mas eu acho que ele já falou. O Tite é um cara que Eu acho que teria ele essa... contextualizou. É. Que hoje foi beneficiado e outro dia... Eu não sei, eu não lembro. Mas os treinadores costumam... Tá, então...
Dorival pra é um falar. cara extremamente... O Dorival é outro que faz personagem. Esse é também. espetacular, hein, gente? Eu adoro o Dorival, gosto demais, mas né? ele faz personagem também. Faz. Ele falar outro dia que o Kaká não prejudicou o time, que foi 3-0 pro Bragantino, 3 erros do Kaká. Não, o Kaká Mas você jogou quer bem, o quê? Você fez quer que bem. ele sente lá e fale mal da equipe dele? Do Depois, jogador, como é que né? ele vai gerir a equipe? Cara, mas o Se torcedor se não você é, fosse mas- o líder da equipe e você fosse e falasse mal dos caras, Mas não é falar mal. quando você coloca um erro na balança, como é que você vai ser interpretado? Não O é que falar você, mal. o que você tem que entender que o que você tem que falar pro cara não é aberto. Você não tem que divulgar para o mundo todo. O que você tem que falar para a pessoa é no particular, é não expor. Ninguém gosta de ser exposto. Por mais humilde que o cara seja, ninguém gosta de receber uma crítica. Mas o O trabalho... elogio, sim. Mas o A trabalho de crítica, vocês não. é um trabalho que Agora, se não você- tem como fugir disso. Então, mas não precisa ser público. Mas não tem como. Vai ter 10 Como- câmeras, como 50 não? microfones. Como não? Precisa ser público? Por quê? Qual é a necessidade? O que eu vou tirar de proveito expondo o cara? Mas o jogo já expôs o cara. Mas aí que tá, Alfinete. Já foi exposto. Já foi exposto. Eu não tenho que endossar o que O foi jogo exposto. já mostrou, né? Já mostrou. Cada um tem a sua opinião. A minha opinião, ela vai ser individualizada e particularizada no meu ambiente próprio. Ali eu vou falar o que eu tiver que falar para ele e ele, com respeito, vai me ouvir. Agora, eu expor ele para quê? Vai somar o quê no final? Não acho que é expor, mas acho que existem expor, maneiras e sim. maneiras de... Eu não posso fazer o trabalho de vocês. Mas aí ele vai estar enganando o torcedor, porque, por exemplo... Não, senhor. Por exemplo, Não, senhor. O cara não assistiu, Não concordo. o cara não assistiu o jogo. O cara não assistiu o jogo. Vou usar o exemplo do Kaká aqui, porque eu fiz esse jogo lá pela Record Digital. O Kaká errou nos 3 lances, tá? Isso aí é muito claro. E aí, na coletiva, o Dorival fala, não, o Kaká não foi... trouxe boas coisas, não teve nenhum erro. Não lembro exatamente a palavra que ele usou, mas ele não teve culpa de nada. Mas ele quis passar essa mensagem. O cara que não assistiu o jogo vê essa coletiva, aí ele vai falar, pô, então tá todo mundo errado, porque o Tá. técnico do time falou que o cara não errou. Então, vamos lá. Vou jogar aqui uma situação. Aqui é uma caneca, né? É uma caneca? Pelo que eu tô vendo, parece. Essa caneca é branca ou ela tem alguma logomarca? Ela é branca com uma logomarca do Espaço Cross Media aqui. Isso. Então, Que é bom pra caramba. para mim, não para mim melhor ela é falar. só branca. No meu ângulo de visão, ela é só branca. Olha aqui. Então, quer dizer que o meu ângulo de visão vai gerar uma opinião. E se não for a opinião sua que está olhando por um outro ângulo, vai ser mentira. Guto, não sei. É meio difícil, mas... Mas no caso desse jogo específico, o Dorival, talvez ele até que passou um pano pro Kaká, porque ele também errou, Alfinetinho. Nesse jogo, ele entrou com o Kaká de lateral direito. Ah, agora eu gostei. Então, ele, na minha opinião, ele também tem Se o erro protegeu dele. também Então, ele ali. se protegeu, vou proteger todo mundo. O Kaká não foi mal. Ele errou, na minha opinião, erroneamente, ele coloca um zagueiro improvisado na lateral e acontece o que acontece. Então, ele meio que se protegeu até ele também, entendeu? Os jogadores, eles esperam muito essa postura do treinador de ser um cara que protege. Total. Total. À medida que você começa a expor o jogador, você começa a perder o grupo. Porque para eles desempenharem bem, eles precisam confiar em você e no que você está passando para eles. Se você o tempo todo está expondo eles, como é que eles vão confiar em você? Ô, Guto, então, até em cima disso, conta pra gente como você cuidou do Aleph Manga lá, a gente estava até conversando sobre isso também, né? Não, cara, você tem que entender as pessoas, Certo. né? E não foi o Manga, foi vários jogadores, Uhum. né?
Certo. Mas explica o caso, porque senão as pessoas não entendem. Não, é a situação do Coritiba em 2022, que a gente chega e o Manga está muito questionado, né? Isso. No jogo de estreia, a torcida joga pipoca em cima dele. E o grupo de jogadores cobrava uma cobrança mais incisiva em cima dele, porque ele é um cara extremamente carente, mas um cara do bem total. Total, total, total. Você sabendo conversar com ele, o cara se entrega de corpo e alma naquilo que ele faz. E a gente percebendo, né, esse perfil do Manga, passou a dar atenção para ele, ouvi-lo e direcionar como ele tinha que agir. E ele começou a agir daquela maneira e começou a ter sucesso. Tanto é que ele termina como um dos destaques da equipe, se não o destaque ofensivo da equipe, e com 3 rodadas de antecedência, a gente assume na zona de rebaixamento, com 3 rodadas de antecedência, a gente salva, a equipe já estava salva. Eu acho que nos últimos 6 ou 7 jogos ele deve ter feito 6 ou 7 gols. Em média, quase 1 gol por jogo. E se você perguntar, porque o Manga, ele é um cara muito autêntico, então ele fala bastante. Tem personalidade. E ele não mede muito o que ele fala. Então, muitas vezes, magoa as pessoas. E as pessoas não gostam de ouvir. E isso vai criando, vai gerando, assim, um celeuma. Só que quando ele percebe, aí ele é um cara do bem total. Aí ele se transforma num cara espetacular, bom de grupo, e um cara que se doa muito dentro do grupo e que entrega aquilo que você precisa. Então, cara, você sabendo, assim como ele, tem outros tantos que você sabendo como lidar com os caras, você pode tirar o melhor deles e fazê-los entender que do outro lado tem uma expectativa sobre eles também. Guto, E aí você consegue ajustar, você consegue gerir os ajustes de convivência do grupo, de entendimento, porque dentro do futebol tem muitos jogadores que taticamente, como fazem muito bem o serviço de definição, de diferencial ofensivo, muitas vezes é interessante ser poupado no serviço mais sujo. E ninguém gosta de fazer serviço sujo. Mas quando entende que o cara é decisivo e é importante, os caras, os líderes falam, não, pode ir lá fazer que aqui nós seguramos a tua. Mas isso depende de entendimento. E cabe a você, na gestão, também fazê-los entender sobre isso. Lidar com pessoas não é fácil, cada um tem uma opinião. 30 pessoas, né? 30? Você está falando de 30? Mais, né? É uma galera. O teu ambiente... O ambiente, a direção... 30 são jogadores. E todo o ambiente, e depois a pressão externa, enfim. É, difícil. Né? Ô, Guto, quando o Guto Ferreira chega num clube, o que você acha que os caras ali falam antes de você chegar? Por exemplo, vai chegar o... Fala um cara aí. Um jogador bom? Não, treinador. Fala um treinador aí. Fala um cara aí. O Lisca doido. Então, vamos falar, ixi, vai chegar. O Lisca é louco, hein? O Lisca, ixi. Tá sumido o Lisca doido. O Lisca, ele vai chegar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando vai chegar o... não é mais treinador? O Muricy. Ó, acabou com as brincadeiras aqui. Tudo, cuidado com piada, que o Muricy, você já sabe como... Quando o Guto chega, o que você acha que os caras falam? Anunciou, Guto Ferreira, vai chegar segunda-feira. Eu acho que... O que os caras falam de você? Não sei, eu acho que é mais fácil vocês saberem do que eu. Né? Não, o que você acha que os caras falam? A expectativa minha é que eles falem com respeito, até porque o que a gente procura fazer é respeitá-los, né? Espero que eles falem que eles vão ser cobrados sim, porque a gente cobra muito. Né? Mas que existe respeito. É isso que eu queria saber. O que você imagina que os jogadores te enxergam como seu perfil de treinador profissional? Eu acho que eles reproduzem o seu histórico nos clubes que você passa. Isso, porque eles se falam, né? E o que a gente sempre procura ser é justo, trabalhador, respeitoso, em todos os aspectos, né?
E graças a Deus, eu acho que os resultados da minha carreira falam por isso. Porque ganhar não é fácil, não. Velho. E você agindo de forma negativa, é difícil de você ganhar. Para você ganhar, você precisa agregar. Você precisa somar com os caras. Então, eu acho que os resultados que a gente tem demonstram, dão essa diretriz. Se eles falam ou não falam, aí eu não sei dizer. Nossa, você tá com... E eu sei que vai ter uma parte que vai falar bem e outra parte que ninguém não vai falar tão bem, todo porque mundo. A gente vai conseguir agradar todo mundo. Tem sempre... Sempre. O Guto tá vindo aí, depois vou pra reserva. Lá vem aquele cara, bicho, Puta, aquele eu cara vou pro banco, pega no meu pé. Só que a gente procura... O cara fala que tá errado. Só que a gente procura oportunizar todos, né? Lógico. Então, se o cara... É mesmo, mas treinador não tem birra. Por exemplo, agora eu vou pegar um outro exemplo. O Abel, que a gente tava falando, e o Dorival deram entrevista essa semana, um falando do Arias, outro falando do Zacarias. E o Abel não para de falar isso. João Arias, jogador, contratação da presidente. Ele dá umas escapadinhas. Contratação da presidente, não pedir. O Vitor Roque, ele falou também. Contratação da presidente. Aí quando chega um cara, é diferente, treinador do jogador que ele, do grupo que ele quis montar, para um cara que vem indicado por diretoria, por presidência, pelos cartolas, vamos dizer assim, é o que você fala, pô, esse cara aqui eu não queria, mas vou ter que conviver com ele. Ele virou um jogador... Acho que é muito relativo de pessoa para pessoa. Igual o Leão fez com o Falcão lá no São Paulo. Volto a falar, é muito relativo de pessoa para pessoa, de momento, né? No seu caso, como você enxerga esse tipo de situação? Você não gosta que chegue um atleta que você não pediu, por exemplo? Depende do nível do atleta. É lógico, se vier o Pelé, caramba, lógico, pô. Se vier o Pelé, vier o Messi, vier o Cristiano mas Ronaldo, os caras me dão o cara que vai resolver meu problema, cara. É que cada vez que você coloca um nome, você puxa toda a responsabilidade para você. E tem gente que não gosta de assumir essa responsabilidade. Comigo não tem problema, não. Porque quando eu peço um nome, eu sou convicto daquilo. A tendência é acertar, mas eu posso errar. Eu sou humano. E quando você lida com pessoas, depende muito do o que ela vai encontrar aqui em termos de ambiente, como é que vai ser a adaptação, se ela vai conseguir, dentro dessa estrutura de trabalho, dessa convivência, dessa estrutura de equipe, encontrar o seu espaço para desenvolver o melhor jogo, e se psicologicamente está passando na vida um bom momento ou não. Mas tem aquela pressão, vem um cara que você não pediu, ganha bem, o cara tá lá no banco, não estreia, não joga, vem um diretor lá e fala, ó... Trouxemos um cara, aí o treinador não põe. Como é que você se sente quando você muda alguma coisa dentro desse programa e você não viu o resultado ainda? Não, eu entendi o seu ponto, mas é porque acho que num clube de futebol isso é um pouco mais complexo. Até que você veja o resultado, você fica tenso. A mesma coisa o treinador, até que ele veja o resultado, ele se sente tenso. E até que o resultado não decole, ele continua assumindo essa responsabilidade e pesando essa responsabilidade para ele, na obrigação de ter acertado. É isso que acontece. Já aconteceu o com cara vocês? Que é responsável, sempre acontece. De chegar jogador sempre. Que você tem não jogador pediu. que a gente pede que dá certo, tem jogador que a gente pede que não dá tão certo. E tem muitos jogadores que são trazidos, alguns dão certo, outros não dão certo. Muito por oportunidade de Uma mercado, pergunta. às vezes. Não, cara, é tanta coisa, cara, aí que eu tanta vou coisa chegar. envolvida. Empresário hoje tem muita abertura dentro dos clubes, o cara tá com dívida, o clube tá devendo pra ele, aí, puta, vai chegar o jogador do empresário e tal. Vai ter difícil de falar isso aí. Porque acho que eles não gostam de se aproximar muito do técnico, né? Hoje, cada vez mais, o treinador está sendo pouco ouvido em termos de contratações. Os clubes têm assumido um departamento que é gerido pelo executivo, né, junto com o departamento de mercado. E muitas vezes a gente não é ouvido e chega o jogador. E aí você tem que gerir.
Antigamente era menos, né? Antigamente o treinador, ele era mais ouvido. Ele que meio que montava o time. Agora, as pessoas muitas agora tem o vezes... scout, tem o não sei quem, tem o não sei o que lá, tem o não sei o que lá. Eu acho isso muito errado, velho. E as pessoas muitas vezes não ouvem, e quem está nessa montagem não entende muitas vezes que a característica do jogador A não vai complementar B, C e D. Então, a tendência desse cara não vingar, não porque ele é ruim, não, porque ele não complementa a característica dos outros e os outros não complementam a dele para que todos se impulsionem um ao outro. Não encaixa no elenco. E o resultado cresça. E sobre preferência, Guto? Por exemplo, eu lembro que no começo do Diniz no Audax lá, que ele arrebentou, ele levava o Tietê com ele, levou o Tietê para o São Paulo também, junto com ele. O treinador tem preferência de jogador? Assim, eu quero levar esse cara sempre que eu puder, que eu estiver no clube, quero levar esse cara comigo, um jogador de confiança, independentemente do... Preferência é fase, postura, caráter. É isso. Mas principalmente o momento do cara. Se o cara a bola tá que ele está jogando. O Diniz queria levar o Tietê porque ele estava resolvendo. Vê se ele tivesse parado. Quando o jogador não resolve em hipótese alguma, você vai levar porque ele é bonzinho? Bonzinho serve para casar com a minha filha. Não tenho filha. Gostei, Guto. Essa foi boa. Gostei. Guto Ferreira aqui com a gente demais, no Deu Zebra, em nome da Betsul e da Grande Lead Travel. leadtravel.com.br para quem quiser ir para a Copa do Mundo, os pacotes já estão disponíveis, hein? Vá para a Copa do Mundo com a Lead Travel. Pacotes oficiais. Meu querido Alan, hospedagem, ingressos garantidos e trechos internos. Tudo para você ir só para curtir. Não ter que ficar resolvendo BO, resolvendo pepino, como falava antigamente. Não era assim que falava? Descasca esse abacaxi aqui. Não, e tem mais uma coisa que tem que ser colocado aqui, que é muito importante. Muitas vezes o torcedor tem o conhecimento de um momento muito bom do jogador, não do momento atual do jogador. Então, ele embasa a situação, ele valoriza pelo status que o jogador atingiu naquele momento. O cara jogou no passado lá. Mas aquele jogador que está aqui hoje não é mais aquele. Não, isso acontece muito. Velho. Demais. Muito. Demais. E muitas vezes o treinador, ele é pressionado, e se o cara aqui não dá o rendimento daqui, a culpa é do treinador que não treinou bem ele. Então, o momento do jogador é que é outro. Exatamente. E para a Copa do Mundo tem que ir só os melhores, na minha opinião. E você que quiser fazer a melhor viagem para a Copa do Mundo, vai com a Lead Travel, só acessar leadtravel.com.br. O Ancelotti está passando por isso com o Neymar, né? Ele tá indo no carnaval, tá indo no jogo de tênis, não sei. Onde ele vai agora vira moda. Neymar! Leva o Neymar! Leva o Neymar! Até os caras do futebol, né? O Neymar, eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu acho que isso aí pode ser ruim pro Neymar. Que o cara pode ficar com o bode dele. Falar, pô, mas que saco, meu. Que tanto que ficam me enchendo o saco por causa desse cara. Não é o Neymar do passado, não é o Neymar do passado, é o que você falou. E para quem é supersticioso, essa pressão de levar alguém e acabar não acontecendo a ida, ela é extremamente positiva, né? 2002, né? 2002. Acho que 94 também teve alguém nessa parada, não teve, não? Não, 94 era na eliminatória o Romário que não ia. Aí chegou, aí uma sacanagem. Brigado, treinador, né? Eu vou te falar, viu, Guto? É complicado lidar com o treinador. O Zagallo não deixou o Romário ser convocado pelo Parreira nenhum jogo da eliminatória. Nenhum. Chegou no último jogo dele, não teve que poderia ser eliminado da Copa do Mundo pela primeira vez. O que o seu Zagallo fez? Chamou o Romário agora, ele não é o foda? Ele não é o fodão? Ele não é o cara? E ele era o aí fodão bota mesmo. porque daí se não classifica, ia ficar a culpa só no Romário. Os caras são inteligentes, viu, seu Guto? Os caras são inteligentes, os caras são foda. É verdade ou é mentira? Os caras são ligeiros, meu. Hein? Eu acho que houve a sacada que o momento do Romário era o momento. Tá vendo? Os caras são foda. Por que não chamou o homem Os caras são foda. Tem muita rixa de treinador com um jogador muito grande. A gente vê isso acontecer. A gente sabe
Tem treinador que se chegar um jogador Não maior gosta, que ele... não gosta. Aí é ego, né? Ego, eu abomino essa parte aí. Mas a gente vê alguns Não exemplos, sou eu né? que tenho que ficar julgando. Mas para você, quanto mais jogador bom tiver... Melhor. Melhor. E, logicamente, né? Se tiver mais de 11 muito bom... Melhor ainda. Mas por administração de ego, né? Mas, se por exemplo... ele tiver o entendimento que o nós é mais importante que o eu... Então, mas aí que muitas você está montando uma difícil. equipe e não uma eu-quipe... Mas é mais difícil administrar ego, eu acho, hein? Do que um grupo mais de... Sim, um grupo mais mas tem momentos e batalhador, momentos, né? trabalhador. Tem momentos e momentos. É. Tudo passa pelo o que o projeto individual dele tem relacionado com o projeto coletivo. O que o projeto coletivo vai trazer de benefício para o individual e se o projeto individual dele vai impulsionar o projeto coletivo. Que o futebol é coletivo. Então, o nós tem que estar sempre na frente do eu. Você acha que jogador, dependendo do tamanho, da idade, do momento, da fase, pode ter privilégio dentro do grupo? Podem haver exceções para eu acho jogadores difícil, né? excepcionais? Eu acho difícil dependendo do que e dependendo de como isso é gerido dentro do grupo. Às vezes, o grupo proporciona alguns privilégios para esse perfil. Pela experiência, pela vivência, pela trajetória, a maneira que respeita, a maneira que conversa. Então, acaba gerando alguns privilégios. Agora, na definição, se ele tem que jogar ou não tem que jogar... Aí é campo. Aí é campo, mas é principalmente com a presença dele, a equipe estará melhor ou estará pior? Porque, às vezes, você põe dois caras fera, mas, em vez dos dois se ajudar, os dois se atrapalham. Aí você põe um outro com uma condição técnica um pouquinho menor e escolhe um dos dois e aí dá certo, mais certo do que aqueles dois. Por quê? Porque algumas coisas individuais, alguns valores individuais não respeitaram o coletivo. E aí o nós ficou para trás do eu. E aí a equipe, o nós, perdeu. Quando o nós perde para o eu, a equipe não chega. Ferrou. O eu tem que estar sempre na frente. O nós tem que estar sempre na frente e sendo valorizado. O eu tem que ser um trampolim, um impulsionador do nós. Antes da gente falar dos clubes que você treinou, seu momento atual, vamos esticar mais um pouquinho esse papo sobre o futebol em geral aí, que eu acho que é bem legal. Você tem uma visão muito bacana, muito diferente da nossa, que somos aqui, muita experiência, corneteiros. Né, meros corneteiros, né? E é um lado bom, né? É bom ser corneteiro, é bom. Não, eu acho que tudo tem o seu porquê, né? Agora, o respeito tem que estar na frente, né? Sim. E o nível de importância até onde é bom e aonde passa a ser ruim. Exatamente. Você sabendo medir isso aí, o resto está tudo bem. Por exemplo, agora eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você vai responder Eu não sei não. Se você fosse o treinador da seleção, você levaria o Neymar para a Copa do Mundo ou não? Olha, sinceramente... Essa pergunta é difícil. Eu acho difícil de responder hoje. Hoje, não. Hoje. Só que faltam fevereiro para março, estamos. 4 meses. Ele precisa impulsionar algumas questões, principalmente físicas dele. E a gente precisa medir a parte pessoal dele, o que vai somar dentro do nós. Como é que vai ser a reação do grupo? Só que hoje, a parte física dele talvez não traga ainda na cabeça do Ancelotti uma confiança para que ele visualize algo positivo para melhoria.
Então, ele faz a opção por outros que consegue, mesmo tendo uma trajetória inferior, mesmo tendo uma técnica talvez inferior, mas o momento de competitividade é superior. A hora que ele conseguir competir no nível dos que estão hoje na seleção, aí não tem o que fazer, não. Aí tem que levar o cara assim. Mas, por Que exemplo, ele pode fazer toda a diferença. do jeito que o Neymar tá hoje, vamos supor que a Copa começasse semana que vem. Pensando assim, eu não sou nem a favor, 8 nem joguinhos contra. só. 8 jogos. Eu não acho. Não tem essa de 8 jogos. Não tem, né? Não tem. Porque ele tem que dar produção no primeiro, recuperar e dar produção no segundo, recuperar e dar produção no terceiro. É curto demais. E o cara que não está bem, Não consegue. ele não chega no terceiro. Não, então, mas esse Neymar que você está falando aí não vai ter. Não, nunca mais. Esquece. Não sei. Não, nunca mais. Tá fisicamente voando. 100% Eu não estou no dele, acompanhando, eu não estou acompanhando ele para fazer essa avaliação. mas eu tô. Eu acho. Então você já está respondendo por mim. Não, então, mas é por isso que eu queria. Mas eu ia chegar em outra pergunta. Desculpe, em cima da minha opinião, você que está definindo. Sim. É porque eu quero. Em cima dos conceitos que eu coloquei, de importância, os conceitos que são importantes, você deduziu que o momento dele não é de convocatória. Pelo que a gente vê, não. Mas o que eu ia perguntar, esse Neymar, assim, ele não serve, por exemplo, para uma oitavas de final, um jogo diferente, um momento crítico da seleção que precisa mudar, precisa dar uma assustada no adversário, puxar a marcação, alguma coisa. Tudo bem, um cara que não tem nível para jogar a fase classificatória, que teoricamente é mais fácil, vai ter nível para entrar numa partida decisiva e decidir? Então, uma partida que você não pode errar? É o Neymar, né? Não, é o Neymar, mas se é o Neymar, então ele está pronto para a primeira, para a segunda, para a terceira. Então, mas não vai estar, por exemplo. Se não vai estar, porque vai estar pronto para jogar na oitava, que é uma partida de responsabilidade muito maior. Para jogar 30 minutos, 25 minutos. Esse é um ponto. O Brasil tá perdendo para a Croácia lá. Mas se ele não tem nível para jogar as partidas aqui, como é que vai ter nível para ser decisivo aqui? Porque não dá para usar o Neymar. Tô aqui fazendo um exercício. Esse é um ponto. Como uma arma secreta. E o outro ponto. Ele estando no grupo. Uma linha, né? Ele estando no grupo. Como é que vai ser a reação do torcedor se ele não estiver em campo? E a reação dele também. Isso conta. Tá? Como é que vai ser a reação dele se ele não estiver dentro de campo? O Neymar é complicado. Isso conta. Aí não vai ter... Não, eu não posso... Não, pelo que a gente... Eu não posso julgar ele, eu não sei. Tá? Né? O que eu estou colocando são valores, são conceitos. Sim. Não estou falando nada sobre o Neymar. Claro, tá bem claro. E nem sobre o momento do Neymar. Certo. Eu estou falando sobre os conceitos que um treinador preza para tomar decisões. Correto. E você tem que avaliar, você que está para tomar decisões, você tem que avaliar até onde a presença, não vou usar o Neymar, deste jogador vai somar dentro desses conceitos. E se ele tiver pouca coisa inferior, mas estiver somando, o grupo vai entender que ele vai somar? Vou te usar um exemplo que já aconteceu em Copa do Mundo. O Zico na Copa de 86. Acho que a lesão dele foi mais grave e tal, mas ele foi numa situação parecida, né? Com a do Neymar. Que fisicamente não tinha como jogar todas essas partidas que você falou. Mas existem pessoas e pessoas, cada um é cada um. Sim, e isso não sou eu que tenho que avaliar. Por isso que eu estou falando, eu não estou julgando o Neymar. Se quem está no comando julgar que isto pode fazer diferença positiva para a equipe, cara, ele toma uma decisão, nós temos que ir junto. Se a decisão dele foi não, é porque ele sentiu que o momento não era de. E nós temos que abraçar também. Porque é muito fácil, depois que aconteceu o positivo, o cara é Deus. Se aconteceu
o negativo. Pá, tinha que ter levado lá. É muito fácil você tomar decisões ou julgar o cara que tomou a decisão depois do acontecido. Cara, e tomar decisão é uma das coisas mais difíceis que tem. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na tua carreira? O tempo todo que está tomando decisões. Cara, é difícil de falar mais importante, porque alguma decisão que você tomou todo, que foi, puta, essa aqui... O coração travou. O tempo todo você tem que estar tomando decisões, cara. Decisões de ficar, decisões de sair, decisões de pôr, decisões de tirar. De afastar alguém. De afastar. Essa deve ser difícil, né? Você fez alguma que você arrependeu? Não. Pô, fiz isso, tirei tal jogador, mas achei que peguei pesado demais, devia ter conduzido diferente. Cara, você não pode, depois que você tomou a decisão, cara... É que você tem bastante tempo para pensar nisso, né? Aí não adianta você se arrepender. Eu só me arrependo se eu tinha que tomar uma decisão e não tomei. É difícil, né? A vida do treinador... Pra caramba. A gente acha que é fácil, é treta. Mas é difícil pra caramba. Pressão. Qual que é aí? Não. Estão só... Ele só está colocando alguns exemplos. Só, Ô, Luciano, você tá com um assessor muito bom, hein? Luciano Ele achou o Tite aqui, ó, falando. Mas vou Tá te pegar, pera aí. Tá vendo que eu não estou errado? Não, mas pera que eu vou te pegar. Pera. Antes de você pegar, eu vou colocar para você. E como seria as suas decisões? Se você tivesse que tomar essas decisões. E você já tomou alguma decisão chave assim? Não com o impacto de um treinador, por exemplo, de uma seleção decidir se leva um Neymar ou não. É uma coisa que envolve e movimenta milhões de reais, de dólares, de negócio, patrocínio, de paixão com a torcida. Deixa eu só fazer uma o tamanho do nosso mundinho aqui não se compara ao mundo de vocês. Então, porque eu acho que um dos respeitos que a mídia teria que ter cada vez que fosse cobrar algum tipo de situação em cima de uma decisão tomada é se colocar na condição do treinador. E se fosse eu teria feito o que ele fez? Só que se eu fizer isso, não vai dar o efeito que a mídia precisa. Então, muitas vezes, esse respeito não é tido. Tem alguns que têm, outros não têm. Né? E nós que estamos tomando decisão, nós temos que conseguir superar qualquer tipo de julgamento. Você já se sentiu ou foi injustiçado por algum comentarista, algum jornalista, uma pergunta, uma falta de respeito, alguma coisa que você falou, aqui, aí você foi longe demais? Não, já fui. Inclusive, teve uma de repercussão nacional. Né? Eu sofri humilhação ao vivo, numa TV aberta, dentro de um estado. Foi a história da gordofobia. Só que o cara depois teve a humildade de me levar para um programa junto com as outras pessoas que também participaram dessa gordofobia, dessa humilhação, e pediram desculpa. E por que eu não ia aceitar? Nós somos sujeitos a erro, nós erramos o tempo todo. Né? Nós estamos aqui buscando acertar, mas a gente erra. Então a gente tem que olhar, eu me coloquei também no lugar dele. Coisa que inicialmente ele não tinha feito. Se colocar, por que eu estava gordo? Por que eu era assim? Cada um tem o seu porquê. E o meu estado físico não direciona e não determina o meu trabalho. Né? Então ali foi um momento. E eu acho que no final a coisa foi superada e numa boa. E quando eu coloquei, não foi nem em relação a mim. Foi em relação ao que aquela situação traria para a sociedade. Porque eu sou cabeça feita, eu tenho uma maneira de reagir para com aquilo. Você lembra que você falou naquela oportunidade?
Sim, se pegar aí foi em 2023, no Goiás, né? E o que eu falei, eles fizeram a agressão, eu nem tinha visto. Aí chegou pela presidência do clube, chegou até mim. E nós do clube, o clube fez uma retratação, exigência de retratação. E a coisa foi durante a transmissão ao vivo de um clássico. Passou a semana toda o cara Ficou quietinho. quietinho, não. Se fez alguma retratação, foi mínima, não teve a repercussão, a amplitude, né, da repercussão que tinha tido, aquilo ali e tal. E no jogo seguinte, era contra uma equipe de menor expressão, mas era ao vivo. E o cara veio me entrevistar, e eu, em vez de responder o que ele queria, eu fiz a indagação de cobrança, né? Ele não tinha ainda te pedido desculpa. Sobre a situação, né? E o que eu coloquei é o que eu penso. Eu sou cabeça feita. Então, se você me ofender, eu vou superar, eu vou estar tranquilo, para mim não vai. Agora, e as crianças? E os gordinhos lá, que os amiguinhos vão começar... E a gente sabe esse tipo de bullying, Esse bullying o que pode criar. terrível. Né? Terrível. E aí o que aconteceu? Cada um vai lidar de um jeito com isso aí. Aí aquela risota, toda aquela humilhação, ela inverteu impressão para o lado deles. Aí eles sentiram o efeito o que eles não tinham pensado inicialmente. A partir do momento da sua declaração para ele. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente não pensa no que a gente está falando e não sabe até onde a nossa palavra, a nossa opinião vai chegar. E a quem vai atingir? Muitas vezes você está falando, fazendo uma avaliação minha, falando alguma coisa de mim, só que você está atingindo outras pessoas que não tem nada a ver. E você está fortalecendo algumas tomadas de decisão de terceiros para quartos, que vai ser muito difícil para esse quarto. Vai gerar algumas coisas assim totalmente fora de contexto. Por quê? Porque você não teve a responsabilidade de imaginar o teu comentário até onde ia alcançar. Sem dúvida. Né? Então, essa responsabilidade, nós que chegamos até um microfone para falar alguma coisa, nós temos que estar levando essa mensagem o tempo todo e ter essa responsabilidade. Né? Ter o controle emocional para isso. E não simplesmente botar os views ou as vendas, a monetização na frente de tudo. Ela tem que vir acompanhada do respeito. Porque o nosso mundo preza por isso. Nós vivemos em sociedade, então nós prezamos por isso. Né? E aí, voltando muito no legal. assunto, né? Não, muito legal. Voltando, isso aí O que ele fez foi incrível. Voltando no assunto, foi né? Incrível, isso aí. Aí os caras me ligaram, tal, pô, a barra tá pesada. Eu falei, pô, vocês não têm um programa de esportes? Vamos reunir, vamos bater um papo. E o cara topou na hora e ali zerou. Aí ali zerou, eu tenho o maior respeito por ele, pelas pessoas que estavam envolvidas. Eu cito o caso não julgando de forma negativa o que eles fizeram. Porque, volto a falar, todo mundo é sujeito a errar. Mas é uma pauta importante. Né? Mas é uma maneira da gente uma pauta importante. dar um estalo na cabeça de cada um que vai na frente do microfone, seja jornalista ou não. Pegou o microfone, tem que ter responsabilidade com o que fala. Eu vou aproveitar. Só terminando, né? Tem uma história que, desde pequeno, eu ouvia. Eu sou salesiano, fui criado dentro do Dom Bosco, né? Tenho uma gratidão eterna pelos salesianos, por tudo que eu recebi ali, não só de educação, de valores, que complementou o que eu tinha dos meus pais, mas pelas oportunidades que eu tive também. E eu ouvia sempre do padre, né? Você falar qualquer coisa de uma pessoa de forma negativa, né?
Aí depois você se arrepende e vai confessar. Pô, falei tal coisa, tal. Aí a penitência que o padre deu, então faz o seguinte, você pega um saco de pena, sobe em cima da igreja e quando estiver ventando bastante, você solta o saco todo. As penas vão sair voando, né? A hora que elas pousarem, você vai e recolhe uma por uma. Aí isso vai ser quase impossível. Quando você tece qualquer comentário errôneo sobre uma pessoa, é a mesma coisa. Depois, para tentar você reparar depois, tem algum então, caso essa vai- responsabilidade você tem que ter com o seu próximo. Muito bonito, Guto. Eu quero aproveitar o gancho de tudo isso aí que você falou e da experiência que você passou e da sua posição como treinador de futebol para te perguntar, não, talvez o que você faria no lugar dessa pessoa ou como você enxergou, o que você se sentia à vontade para falar sobre esse assunto que é do caso do Prestiani com o Vinícius Júnior que aconteceu, porque uma coisa que tem me incomodado muito no meio do futebol vai mais ou menos nesse caminho que você falou. Eu vi depois a entrevista do Mourinho, que é o treinador dele, e achei uma entrevista péssima que ele deu depois. E depois eu vi também algumas postagens do Benfica, que eu acho que é muito jogar para a torcida, querer agradar o torcedor, e ao invés de tentar resolver essa situação da melhor maneira possível, que é importante, porque isso daí transcende muito o futebol. Muito. O futebol pode ser a sua profissão, a gente, de certa forma, vive do futebol dia a dia, também, tudo, mas o que acontece ali transcende demais o futebol. O futebol, o jogo, acaba que fica de lado nisso aí. Perde o interesse de saber quanto é que foi o jogo, quem fez o gol, se teve erro de arbitragem, dane-se, o que aconteceu ali transcende. Então, tem muitas coisas ao entorno desse assunto que eu acho que a grande maioria delas não foi bem manejada, né? Dentro até disso que você estava falando, eu acho... da pena. E essa é a pena que você falou do travesseiro? Essas penas tá aí, tá todas jogadas aí. eu acho que, primeiro de tudo, o mundo ele está reagindo por uma questão cultural histórica de muitos anos, de séculos, que começou, não foi contra pessoas da raça negra. Pessoas da raça negra foram de uma maneira caótica, digamos assim, não sei, a palavra tem que ser forte, por séculos. E são o braço pioneiro, é o braço da evolução, da modernidade, do progresso de toda a América. Junto com os índios, que também muitos deles foram escravizados. Então é a força contra o respeito, contra uma série de coisas. E isso gerou muita coisa ruim para a convivência em sociedade. E muita coisa, não é só ruim, mas muita coisa assim, totalmente fora de contexto. Ontem eu estava assistindo um filme americano sobre o problema do negro americano, o protesto que ele fez de não andar no ônibus, acho que foi em Baltimore, não andar no ônibus, não subir no ônibus e andar porque eles não deixavam ele sentar no lugar que ele queria. E se ele tivesse sentado e o branco chegasse, ele tinha que levantar para oferecer o espaço para o branco. E as leis americanas já eram contra essa situação, mas ainda havia essa imposição. E aí uma senhora branca, esposa de um cara influente politicamente, que estava pesando para o outro lado, começa a ajudar eles nessa resistência.
E até que chega num momento onde o cunhado quer tirar ela à força do movimento e agride os negros que estão em volta, tal, e as senhoras negras dão os braços e começam a cantar músicas de igreja, né? E a reação delas, o protesto foi extremamente positiva e pacífico. E eu acho que os caras se sentiram tão mal que se afastaram. Assim foi Gandhi, né? As reações. E eu acho que essa questão cultural do racismo passa muito por isso. E o Prestiani, argentino, você pegar a história argentina, a Argentina também teve escravos, também teve negros. Só que se você chegar na Argentina hoje, eu não sei o que fizeram. A história pode dizer. Para onde foram os negros argentinos? Né? Só que eles são extremamente racistas. Então, a culpa do Prestiani, ou a culpa é da cultura argentina para com esse tipo de situação. Você pode ver que 90% dos problemas de racismo dentro da Libertadores são com clubes argentinos. Porque a Colômbia a gente vê também no Peru, na Bolívia, muito e no Brasil. Menos. E no Brasil também. No Brasil também. No Brasil. Muito menos, muito menos. Mas eu estou dizendo que é uma questão cultural. Então, tem vários países que impulsionaram muito essa situação. Né? Tipo assim, o negro é menos. Menos nada. O negro, muitas vezes, é mais. Né? Porque ele, para poder sobreviver, ele vai buscar força, muitas vezes, aonde parece que não tem. Vai procurar desenvolver habilidades que muitas vezes o branco, por estar numa Só zona por ser branco já não precisa por ter. estar numa zona de conforto, não tem necessidade ou não se interessa por. Os negros que têm sucesso, eles tiveram que superar muito mais coisa do que os brancos. Então, a gente tem que estar muito atento a essas situações. E a situação do Vini. O Mourinho, e não adianta, muitas vezes você está do outro lado e um comandado teu, é difícil você ficar calado e muitas vezes você quer botar. Passar um paninho. Então, aí a gente Entendeu? volta naquela primeira pergunta É uma lá situação do difícil. treinador ter que proteger. Uma situação mas tem situações não que dá pra não proteger. tem. Tem situações que não tem como proteger. Aí, a função do treinador é se calar. Mas até que se comprove isso, existe o impulso inicial de proteção. Não adianta. Existe. Quando o impulso é imediato, ele até tem o porquê, mas quando o impulso é depois de uma parada para dar uma refletida sobre, aí eu acho que o erro é maior. E o Prestiani, com certeza, não falou pro Mourinho que ele... Não fiz isso, não chamei Eu vi uma situação... Com certeza, não. Eu vi uma situação, não quero julgar o Prestiani, mas eles falam, o pessoal do Benfica fala que o Mbappé não poderia ter ouvido. E tem umas imagens que mostram o Prestiani aqui. Isso, ele fala até assim. E numa distância assim, minha como o Luciano, que o Mbappé está ali. E o Mbappé começa a indagar o Prestiani. Sobre o Vini sai correndo e o Mbappé começa a cobrar do Prestiani a postura dele. Então, eu acho que ouviu sim. Mas volto a falar, não estou aqui para julgar ninguém, que julgar é muito difícil. Julgar, você precisa ter as coisas muito claras para você ter o direito de julgar corretamente. Né? Mas eu acho que, mais do que julgar, que o julgamento vai impor uma situação. Mas uma imposição não vem de dentro.
Quando você recebe uma imposição, pode ser uma situação que você vai respeitar, mas você não vai aceitar. Então, em algum momento, você vai continuar de uma maneira camuflada, fazendo, expondo, impulsionando aquilo que você tem dentro de você, que é o racismo que está dentro de você. Agora, quando as pessoas conseguem, de alguma maneira, fazer essas pessoas entenderem essa questão cultural que foi alimentada por séculos, entender que é totalmente errônea, aí o que vem dentro de você é outra coisa. E aí é onde o racismo deixa de existir. Você não acha que os clubes, Guto, teriam que trabalhar mais essas questões? Racismo, gordofobia... Eu acho que não isso. são só os clubes. Até a questão não, mas assim, no meio do futebol, os machistas também, porque tem muita bandeirinha feminina, árbitras... eu acho que tem tantos valores, né? Mas os valores vêm de onde? Da família, da cultura... É da sociedade. Da sociedade. E quem direciona a sociedade? Além das famílias, os valores familiares, o que é outra coisa que pode causar mudança dentro da sociedade? Punição, regra. Educação. Sim, Se a educação nossa está sucateada, se não existe respeito para a nossa educação, como é que nós vamos mudar alguma coisa? Se... Eu não vou falar de política, né? Eu acho que entrando em política... Dá confusão, né, Guto? Não é nem confusão, é que a gente não consegue ter uma liderança que possa agradar, que possa ser justa, né? Nem de um lado, nem de outro. É isso que eu penso. Você está desiludido com a... Não é desiludido, cara. Muita gente às vezes me fala isso. Não é desiludido. Mas você consegue cravar alguém que você fala, pô, o caminho é por aqui? É difícil, né? É difícil. Difícil. Entendeu? Aqui, em qualquer lugar aí, pelo que a gente tem acompanhado de fora e também, muitas vezes tem lugar que está pior. E muitas vezes a educação é negligenciada porque é interessante ter o povo dessa maneira. Quanto menos o povo pensar, mais fácil de ser comandado em cima dos interesses partidários e políticos. Outro assunto espinhoso aí para a gente ir entrando e saindo desse pântano aí, que são assuntos complicados, terrível, né? Terrível. A gente tem acompanhado também algumas repercussões no Brasil sobre o grande número de treinadores estrangeiros. Alguns treinadores, alguns jornalistas, muitas pessoas às vezes se colocam contra só pela nacionalidade do profissional, né? O que eu acho um grande erro, né? O treinador hoje da seleção brasileira é um italiano. A gente vê que às vezes tem gente que acha isso ruim. Aí muitas vezes a gente escuta, não, mas não é problema, não é a nacionalidade, é porque o treinador brasileiro está desvalorizado, está com pouco espaço. Está com menos espaço o treinador brasileiro? Isso aí é inegável. Mas por quê? Então. Qual que é o debate que a gente pode ter aqui para dar uma clareada nisso porque, inclusive, eu tenho visto muitos vídeos do YouTube valorizando uma série de coisas que é feita no Brasil e gringos que vêm aqui valorizar uma série de situações da cultura nacional, coisa que o brasileiro abomina e tem vergonha muitas vezes. Que é a síndrome do vira-lata. Tudo que é de fora é melhor. Só que dentro do futebol já tiveram várias fases de modismo. Dos auxiliares, dos experientes, dos jogadores que acabavam e já assumiam sem se preparar. E assim vai. É a onda, né? Nunca chega a fase daquele que vem degrau a degrau galgando e mostrando o resultado. Nunca chega esse momento. Só que esses caras dificilmente morrem no mercado. Pode diminuir, mas nunca eles morrem. Quem é do modismo vai ficando pelo caminho. Quem não é competente vai ficando no caminho. Quem é competente vai sobrevivendo. Pode não chegar ao destaque na velocidade que imaginava, que aspirava,
mas vai sobrevivendo e em algum momento vai chegar a ter algum tipo de destaque. Se vai ser muito grande, vai ser médio, não sei, mas vai ter destaque, porque ele é competente. A mesma coisa, o mundo globalizou. Assim como tem muitos treinadores brasileiros que por muito tempo foram para o mundo árabe, Japão, enfim, né? E hoje ainda tem alguns saindo e tal. E aí pergunta, por que o treinador brasileiro não treinava lá fora? Porque a UEFA protegeu o mercado através da licença UEFA, que hoje já está numa situação, através da briga da Conmebol, mais acessível, né? Mais acessível a equiparação, mas ainda é difícil. Ainda tem regras que nós temos que respeitar quando vamos para lá, que eles exigem, e os que vêm de lá para cá não é exigido. A CBF não cobra, a Conmebol cobra, a CBF não cobra. Por exemplo, até recentemente tinha um treinador de Série A que não tinha 5 anos de experiência em Série A, trabalhando num grande brasileiro. Recentemente campeão brasileiro. Não tinha experiência como primeiro treinador de 5 anos na Série A na Europa ou em outro país. Tinha como auxiliar, como treinador não. E a exigência é como treinador. Para ir para lá. Se nós tivermos que trabalhar num clube da Europa, nós temos que ter 5 anos de experiência num clube de Série A. Quem será esse cara? Ele fala, eu fico pensando. Não, é tudo bem, mas o exemplo já serve no geral. Assim como em outros momentos, precisava ter licença pró. E foram aceitos muitos treinadores estrangeiros, muitos não, mas alguns treinadores estrangeiros, que chegaram aqui com licença UEFA-A. E depois foram obter a pró. Quer dizer, licença A e nem 5 anos. E foram aceitos no mercado aqui. A farra do boi. E tiraram espaço. Entendi. Os que estão vindo, todos eles estão tendo sucesso. Você acha que seria mais justo se as medidas fossem equivalentes? E isso é um ponto. Que é cobrada equivalência, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Certo? E sempre, sempre. Teve momentos onde os treinadores brasileiros eram impedidos de trabalhar na Ásia, porque quem controlava as licenças era a UEFA. Se ele tivesse licença UEFA, ele conseguia trabalhar. Com licença CBF ou Conmebol, não conseguia. Algumas federações bloqueavam. Depois, com as negociações da Conmebol, a Conmebol instituiu um departamento e foi negociando, se equiparou. Mas teve momentos que isso aconteceu, né? E nós estamos perdendo mercado aqui. Nós temos que ter a consciência que o cara bom tem que trabalhar sempre, não importa onde. Mas ele tem que agregar. Porque eu, quando saio do estado de São Paulo para trabalhar no Rio Grande do Sul, para trabalhar na Bahia, para trabalhar em Pernambuco, ou aonde quer que seja, eu tenho que levar alguma coisa que agregue valor àquilo. Eu tenho que deixar algum tipo de legado. Senão não valeu de nada eu passar por ali. E se eu não deixar algum tipo de legado, dificilmente eu vou voltar a trabalhar ali. A mesma coisa os estrangeiros. Eles têm que trazer algum tipo de legado para cá. Eles têm que trazer alguma coisa que acrescente ao futebol brasileiro. E eu te pergunto, quantos estão conseguindo proporcionar isso? Um monte não. Sampaoli conversa, mais nome que tudo. Demitido agora. Esse próprio... Mas continua sendo valorizado. Esse Osório aí também, que esse Osório é bom pra caramba. Eu, na minha opinião, não acho nada de muito mais. E ele vai e volta pra cá direto. E tem situações, até surgiu na internet umas 2 semanas, uma figura que era assim: clube sem dinheiro, treinador brasileiro, arruma a casa, paga as dívidas, segura as pontas, começa a ter dinheiro, treinador estrangeiro, demite o brasileiro, contrata o estrangeiro.
Tipo um ciclo. Assim. Cai a qualidade, começa a ter dificuldade, Volta o brasileiro. cai o dinheiro, contrata o brasileiro para ajustar a casa. Ajustou a casa, começou a sobrar dinheiro, contrata o estrangeiro. Isso é verdade. Eu Porque sei como é que é, não velho. tem nenhum estrangeiro que topa vir pegar aqui, ó. Falta 5 rodadas pro Santos, não sei Vai mais. treinar um náutico Então, lá. E aí eu te pergunto, uma outra vem, coisa. aí eles Uma não outra pegam, coisa. Quero ver pegar. Geralmente o contrato do estrangeiro, ele tem uma multa altíssima. Senão ele não vem. Aí você tenta colocar uma multa, eles não aceitam. De proteção. Porque muitas vezes essa multa vai te proteger dos caras tomar uma atitude na emoção. Que muitas vezes é tomada atitude na emoção. É demais. Né? Eu vou colocar agora 2 exemplos. E tudo isso é o que eu volto a falar. Cada um tem uma opinião. E opinião nós temos que respeitar. Cada um tem a sua. Né? Nós temos que respeitar. Só que alguns têm mais força. O tambor ecoa mais do que outros. E muitos que esses tambores ecoam muito, eles não fazem uma análise assim sobre todos os ângulos. Eles falam muito no que eles raciocinaram, é assim. E muitas vezes não é assim, do jeito que eles estão falando. Então eles vendem a ideia e essa ideia acaba virando uma moda. E mais uma situação para terminar. O treinador, 90% das... 90% não, mas um grande percentual de valor é para proteger direção. Só que a direção muitas vezes não entende que se o resultado não vier, não é da onde veio o treinador Que vai fazer a diferença. que vai fazer a diferença. É. Só que o simples fato de dar uma acalmada imediata, e muitas vezes trazer o brasileiro não vai acalmar de imediato, enquanto ele não conseguir resultado, e o cara ele sofre tanta pressão que ele precisa respirar um pouco, aí ele traz o estrangeiro para ele respirar um pouco. E tem clubes que já tiveram estrangeiro que não deram resultado e que hoje não querem mais estrangeiro. Você não acha que a imprensa é muito mais pacífica, passa muito mais pano para treinador estrangeiro que para brasileiro? Eu acho. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora para a gente encerrar esse tema e para a reta final. Quero falar um pouco da sua carreira também. E eu acho que você, Guto, é um cara que poderia, além de treinador, ser aí um executivo de futebol de um time grande. Tem poucos treinadores com o seu perfil e essa sua capacidade aí de pensamento, de raciocínio, de visão. Agora eu vou falar para encerrar sobre os treinadores, estrangeiro e brasileiro. 2025, os treinadores que se deram bem foram quem? Dorival Júnior, Felipe Luiz. Os brasileiros. Os brasileiros, Isso. em 2025, nas principais competições, aí no filé mignon, que eles que conseguiram os melhores trabalhos e os melhores resultados. Certo? Perfeito. Isso aí é indiscutível, certo? Certo. Na seleção brasileira, tem algum treinador brasileiro hoje, porque você falou dos melhores, melhor que o Ancelotti para comandar a seleção brasileira hoje? Olha, eu acho até que pelo tempo que está a Copa do Mundo e no momento que ele pegou, da maneira que ele pegou, e cara, aí vai pesar um pouquinho. Eu gosto do cara, eu gosto do trabalho do cara, eu gosto da maneira, eu gosto da pessoa como ele é. Ele é um cara assim que você não vê vaidade, cara. Você está falando do Ancelotti. Você não vê vaidade. Ele é um cara... Quando eu falo que o cara, para dar certo, ele tem que entender a cultura do país. O que o Ancelotti fez desde o dia que ele foi contratado. Pode responder que eu não sei. Conhecer e valorizar a cultura brasileira. Ele está ganhando o povo através das suas ações. O carnaval tava bom, né, Angela? Isso não mudou o conhecimento tático e as convicções táticas dele.
Só que ele é um cara... uma outra coisa que ele tem muito forte, que eu sou fã, Muricy, Abel, Tele e muitos outros, sempre montaram um time agregando a qualidade de A, impulsionando a qualidade de B e a qualidade de C. Antes do sistema tático transformar o complemento de A com B, B com C na unidade de equipe. Para depois vir o jogo, os desenhos do jogo, os movimentos do jogo. E não vir com o movimento pronto e ir buscar essa peça que não serve para fazer isso, essa não. Aí vai ser difícil de encontrar, porque ninguém é completo. Aí as opções para resolver o problema A vai ser 2, 3, 2, 3. Ao passo que se você fizer ao modelo Ancelotti, ao modelo Muricy, ao modelo Tele, ao modelo Abel, não só teoricamente é mais fácil, é mais rápido, como os resultados perpetuam mais tempo. Porque você está impulsionando o que o cara tem de bom e não expondo o que ele tem de ruim para resolver uma mecânica de jogo. E uma outra coisa boa dele também, que ele já disse várias vezes, que gosta de jogador brasileiro. Isso também Isso é outra coisa fantástico. também. Ele sempre falou, gosta de jogador brasileiro. Então, para aquele momento, do jeito que estava a situação, o estrangeiro mais indicado era o Ancelotti. Mas tem algum brasileiro melhor que ele em atividade hoje? É difícil colocar, porque para você colocar nessa condição, o cara precisava dar resultado. Dorival passou lá. Não teve, talvez, o respaldo, né? O Diniz também passou. Talvez também. Rapidamente. Mas o Diniz, ele já foi meio que, com perdão da palavra, como tampão. É Já o tipo deixaram meio daquela claro coisa, para ele. com o peso, Vem nas coxas. com o peso que ele trouxe para assentar a casa, não tem ninguém. Não tem, né? Não. E como você pode ver que a maioria dos treinadores falam isso. Se tivesse que ser um estrangeiro, tinha que ser ele. Eu acho que conto nos dedos um treinador brasileiro que possa ser contrário ao Ancelotti e apontar, esse é melhor que ele. Se tem uma aceitação de um nome para a seleção, um nome estrangeiro, eu acho que eu tenho que falar por mim, mas pelo que eu vejo, né? Eu raramente ouvi um brasileiro, um treinador brasileiro dizer que não é. Não, mas eles não falaram isso. Eles falaram a mesma coisa que eu estou falando. Só que no final... Era contra a política, Mas do estrangeiro. Mas tendo que ser um estrangeiro, o mais indicado era ele. Existe a maneira de se respeito, comunicar, né? Comunicação. Algo que você faz muito bem, com todo respeito. Comunicação. E o nosso Oswaldo de Oliveira não sabe fazer. Comunicação. Precisa do Luciano lá. Contrata o Luciano, Oswaldo. Que aí você não vai fazer mais um papelão desse aí. Vou te deixar fora dessa. Comunicação são duas vias, né? São duas vias. Vou deixar você... Eu posso fazer da melhor maneira possível, né? Ao meu modo. Se eu não conseguir me conectar com o que você está pensando para aquele momento, vai dar. Vai dar problema. Deixa quieto. Ó, vamos para a reta final aqui do Deus Zebra com o Guto Ferreira. Antes, queria mostrar aqui duas coisas. Camarote Fiel Torcedor. Você que quiser curtir um jogo do Coringão lá, vai encontrar comigo lá, com o Alan. Estamos sempre lá no Camarote Fiel Torcedor. Lá você compra os seus ingressos na ticket360.com.br para todo jogo do Corinthians, uma experiência mais legal lá da Neoquímica Arena. Vou levar o Guto Ferreira para assistir um jogo comigo lá do Coringão. Nós falamos um pouco sobre tática, né? E vamos falar disso agora. É mesmo, Guto. Vamos falar disso agora. E aí, falar da tua carreira, do teu pensamento de futebol dentro do campo, mas eu queria mostrar aqui, ó, o Luciano, eu falei, ó, os caras que estão com o Luciano estão sempre bem. Aí, ó, cadê? Bota lá Aí, ó. Tite reconhece gol mal anulado e diz, não queria ser o técnico da Ponte. Isso daí é de 2015. Ele afirmou que mesmo a macaca se abrisse o placar... Contra mim. Contra o Guto. Olha lá. Aí a gente fez 1-0. A gente fez 1-0.
Você salva uma, ferra Aí- a outra. Anularam o nosso gol. Ele morde a sopra. Anularam o nosso gol. E aí, na sequência, a gente perde o jogo de 1-0. E o árbitro era o Flavinho, que está apitando Oliveira. 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 Flavinho. E até depois eu fui conversar com ele. Eu falei, pô, o Bandeira te ferrou, cara. Porque ele fez uma arbitragem muito boa naquele jogo. O que atrapalhou foi aquele erro ali. Pois é, tá aí, ó. Um exemplo, então. Grande Tite. hein? Um exemplo a gente só, conseguiu. mas até. nenhum depois. Tem jogo e tem erro de arbitragem Mas- toda semana. 200 Desde, anos de futebol. desde Não, 1800 e Eu quantos? chutei, tá? 80 e alguma coisa lá, Desde velho. 1800 faz 80, 85, Quantos anos faz sei isso lá, já? velho. Charles Miller, lá. Desde Charles Miller. faz 150 anos. Ah, mas se você puxar, tem mais coisa aí. Será que tem? Ah, Tem, às vezes tem. tem. Às vezes tem. Tem vários caras que... O Tite de novo. tem Ô, postura- Guto. Não, às vezes o Autuori é um cara muito sensato. Teria mesmo. Dorival. Pra O próprio gente, Muricy é um cara muito Correto. correto. É verdade. pra gente caminhar para essa reta final, falar dos teus últimos momentos aí como treinador, os últimos principais trabalhos. O que você pensa do jogo hoje, que a gente vive uma fase que o atacante tem que marcar e os o cara que volantes vem de vira trás meia, tem que ser a os arma volantes secreta. vira Tá meia. tudo ao contrário. Daqui a pouco... Camisa 10 não tem mais. Exatamente, não Sumiu tem tudo, mais. o meia. Tá tudo ao contrário. É a evolução do futebol. Antigamente... Mas a evolução Não, mas espera aí. tem que ser boa. Não Então, adianta ser no só que a rodízio de pizza e chegar a pizza doce antes da salgada. Aí vai dar ruim. Aí não dá. Tem que ter Então, uma só ordem que- o negócio. Só que tem um detalhe muito importante, né? Antigamente, a preparação física não conseguia trazer um condicionamento tal que os jogadores corressem o que correm hoje. Demais, né? E ela foi evoluindo. Chegou num ponto para se conseguir os espaços para poder jogar o jogo, começou a ter que jogar em bloco. Então, hoje, as grandes equipes, seja no Brasil, seja na Europa, jogam no espaço de 30 metros. Quase que um quadrado. Perde a bola, baixa a linha. Quase que um quadrado. Ataca em bloco, defende em bloco, pressiona em bloco. E para isso, para poder jogar em bloco, tem que ter a bola dentro do bloco. Para ter a bola dentro do bloco, que tem que ter proposição de jogo. Para manutenção de posse. E aí começa o jogo. Hoje, guardadas as devidas proporções, que no futsal são 5 jogadores e o campo são 11, mas hoje o futebol moderno tem muito do futsal. A velocidade, o time da jogada, ele tem uma proximidade de tempo próxima, que é o futsal, onde você tem que tomar decisões rápidas, ajustar o corpo de forma rápida, driblar de forma rápida, passar de forma rápida e precisa. E sempre em espaço curto, porque a quadra é um espaço curto. Quanto mais curto e qualificado e rápido, tendência de ter menos erro. Tá. Então o jogo começou a ficar mais compacto. Aí, para você ter todo esse processo, zagueiro, goleiro começou a ter que construir. E aí começou a se mudar a sistemática de jogo. Por isso que o goleiro tem que saber sair Aquele jogando pé. jogo, zagueiro não pode aquele ser só mais jogo de chutão. 74, que parecia que ia mudar o mundo, Brasil e Holanda? a Holanda, A laranja mecânica. ela foi aperfeiçoando. Ah, você tá falando do estilo. Hoje, não do jogo. hoje o futebol tem aquilo aperfeiçoado dentro do modelo futsal. Na realidade, valores do futsal agregados ao campo. Você sabe que o Diniz foi um dos grandes jogadores de futsal do Brasil, né? Até a categoria juvenil. Na categoria profissional, aí ele sobe profissional e não joga mais, mas ele jogou numa das principais escolas de futsal do Brasil, que foi a GM, São Caetano.
E o time que ele jogava era só fera. Jogava ele e o Gino, que jogou no Corinthians, que eram do campo. Aí jogava Sandrinho, jogava... Como é que chamava o outro? Eram 3 caras, os 3 jogaram na seleção. Só cara bom, o time deles era um monstro. E rivalizava contra a Araçatuba, que tinha o Tuta, centroavante. O Tuta, do Palmeiras? O Vinícius e o irmão dele, Lenísio. Vinícius e Lenísio, seleção. Eu estou falando do estado de São Paulo, fora o resto do Brasil, né? Mas voltando. Então, muito do que o Diniz faz carrega valores do futsal dentro do trabalho. E as minhas equipes, é o que eu falo do Ancelotti, mas a gente tem que propor. Então, a gente trabalha muito para propor, mas muitas vezes você não encontra as peças, ou as peças que você tem, alguns, como estão em processo de adaptação, de assimilação, demanda mais tempo para. E você tem que dar resultado o tempo todo. Então, às vezes, demora mais tempo para você ver a equipe jogando. Mas chega a jogar. E eu gostei muito de uma fala do Simeone, que perguntaram qual era o estilo dele. E ele fala assim: eu procuro propor o jogo contra todas as equipes que são mais fracas que eu e que me permite propor. Quando eu sei que a equipe é mais forte ou que não me permite propor, aí eu vou fortalecer minha defesa e vou reagir. E é isso que Porque ele faz o importante mesmo, é o quanto eu vou competir para mim, através dessa competitividade, tirar o resultado. Então o Guto explica pra gente por que os camisas 10 clássicos sumiram. Porque o camisa 10 clássico tem que ter o quê? Tempo para pensar. E hoje em dia não tem mais. É verdade. Por mas aí? Eu acho que eles não sumiram. Eles foram empurrados para outros setores. Para outros setores, né? E muitos deles estão surgindo de forma aperfeiçoada. Por quê? Porque não tem mais muito espaço para aquele cara que esperava a bola no pé. Meter a bola. Porque Hoje, parar, pensar, esse olhar. cara Hoje quem está recebia, construindo... levantava a cabeça, Isso, olhava, virava um jogo. Hoje a construção de frente é Isso, realizada por isso. zagueiros e volantes. E, às vezes, pelo lateral. E o trabalho do 10, muitas vezes, quando o cara é ponta a ponta, ele está em cima da linha por jogo de 1 contra 1. Quando ele é mais construtor, mais criativo, ele sai de fora para dentro para criar superioridade por dentro e se posicionar no espaço onde vai criar dúvida. Que faz o Arrascaeta, por exemplo. Exatamente. Vai criar dúvida no marcador e aí, através desse time de dúvida, ele vai ter o tempo para pensar o jogo, para receber e, a partir daí, pensar o jogo e dar um passe de ruptura, um passe decisivo. O zagueiro ou uma hoje... finalização. O zagueiro hoje... Muito legal essa conversa. O zagueiro hoje talvez seja o cara que tenha mais tempo para escolher... Ele vai dar o início da jogada, né? Normalmente. Ele é o cara que tem mais tempo. Por isso que hoje é importante você ter zagueiro que saiba jogar. Tendência, sim. Tendência, sim. Primeiro, ele vai vir de frente para o jogo sem ninguém vindo atrás dele. Então, essa Já é uma grande Ele vantagem. vai olhar o jogo só de frente, inicialmente, ou de lado. Agora, depende muito da postura do adversário. Se o adversário tem uma estratégia... Marca a pressão. Estratégia e gatilhos bem definidos para achar o time de pressionar, esse time vai tirar esse tempo dele. Aí vai e pro aí volante. vai ver a qualidade dele, a velocidade de raciocínio, de tomada de decisão e a técnica de definição de passe, seja ele curto, longo, chão ou alto. E muitas vezes eles não jogam só para frente. Eles jogam para trás para tirar o bloco defensivo, desarmar o bloco defensivo, fazer o bloco defensivo subir. Quando o bloco defensivo sobe, ele não sobe compacto.
Se ele subir descompacto, ele abre o meio, vai sobrar espaço para jogar por dentro. Se ele subir compacto, onde está o espaço? Dos lados. Nas costas dos zagueiros. Aí estica a bola para os velocistas. Por isso que o Diniz faz muito isso do goleiro sair jogando curtinho ali para abrir espaço no meio do campo. E como o jogo ele é compactado no campo todo, seja de frente, trás, lado direito, lado esquerdo, se eu compactar a equipe toda do lado direito, como é que vai estar o lado esquerdo? Tudo aberto. Vazio. É. Com muito menos gente. Então, qual a maneira de você sair dessa pressão onde está compactado? Inverte para progressão. Se inverter para progressão, o adversário está marcando, vai balançar. Dorival faz muito isso com os laterais. Vai balançar para o outro lado. Nesse balanço, vai sobrar até que esse balanço consiga fechar, vai sobrar espaço de progressão para frente, pelo meio, e como está todo mundo saindo, dependendo do tempo de balanço, o espaço está do lado oposto de novo. Do lado oposto. E assim vai se progredindo. Até a hora que vai compactar próximo da área, onde esse bloco ele vai correr mais próximo aqui, defendendo a área. Quando chega na área, acaba-se muito esse costado. Aí tem que ter muita qualidade de passe, que o passe não seja muito forte para não escapar, não cair na mão do goleiro, né? Porque o espaço de corrida da bola é curto. Tem que ser tudo muito ajustado, né? Eu estava vendo recentemente o time do Burlington, o time que foi o Premier League? É. O Ryan lá. Que foi o Ryan agora. Eu não sei falar o nome. Bournemouth. Esse time aí. Os caras estão balançando, a bola está chegando no pé do zagueiro e eles são zagueiros que jogam muito com passe curto para o volante rodar ou passe de ruptura, porque o objetivo deles não é atingir o cara do extremo que vá para 1 contra 1. O objetivo deles é posicionar esse cara que posiciona entre o lateral e o zagueiro, e esse cara, geralmente ele recebe um passe que entra como passe de ruptura e num domínio e giro, ele já rompeu a linha e já ficou de frente para o gol. É o famoso passe entre linhas, né? Que eles chamam. Então, só que além de ser entre linhas, esse passe é um passe de ruptura. O que é o passe de ruptura? Ele rompe a primeira linha de marcação, rompe a segunda linha de marcação. E muitas vezes está encontrando o cara que tem que receber a bola, não no entre linhas, está recebendo praticamente em cima da última linha, que um simples giro já coloca ele de frente para a finalização. Ou para um cruzamento de chão para chegada e definição. Zagueiros fazendo, ou os volantes. Casemiro faz um pouco disso, mas o Casemiro está postado um pouco mais à frente. Né? É o futebol moderno. Então, alguns times jogam para o flanco, para balançar e encontrar o outro lado para entrar. E alguns times, eles fazem com que a defesa não se compacte tanto, né? Eles dão amplitude para essa defesa e começam a jogar nesse espaço aqui, nesse espaço aqui, nesse espaço aqui. E posicionam um outro cara para chamar a atenção desse, para deixar esse no mano, um outro aqui para chamar a atenção desse, um outro... Enfim, alguém vai estar em algum momento desmarcado. E quem tem a bola de frente, através do entrosamento, do treinamento, né, do aprimoramento do coletivo, ele bate o olho e sabe se o cara tem condição de receber, e se ele se receber, ele vai encontrar o tempo necessário para executar a jogada. A diferença de quem Pelo sabe... Pelo amor de Deus, dá aula. Tá vendo? Pra pagar um curso, não tem dinheiro para pagar um curso desse não. Quanto custa um cursinho desse aí, ó? Graça, velho. E uma outra coisa que a gente fala de terceiro homem, né? O que é o terceiro homem? Eu quero passar a bola para esse homem aqui que está na beirada. Tem um cara na frente. Se eu passar a bola reta, esse aqui vai cortar. Mas tem esse aqui que está marcado de frente. É marcado pelas costas. E ele consegue receber a bola e passar num toque sem esse cara roubar, sem permitir que ele antecipe. Então, eu dou a bola nele e ele, num toque só, faz a bola chegar aqui. Aí esse aqui,
que estava travando ficou. Quando a bola entra aqui, ele fica sem função. Ultrapassou ele, teve a vitória pessoal sobre ele, e esse não podendo antecipar, o aparecimento desse terceiro homem vai livrar ele. Porque esse cara que teoricamente marcaria ele, ficou fora da jogada. Isso já teve vantagem na sequência. E eles têm usado muito no passe de ruptura, por exemplo, o passe na segunda linha, ajustando a bola para quem vem de frente, e aí quem vem de frente já procurando os passes no costado da defesa, seja em diagonal, seja frontal. Esse cara que vem de frente seria o pivô. Não, o que veio para ajustar a bola é o pivô. O terceiro homem vem de frente para receber essa bola. O terceiro homem. E aí está pensando... Terceiro homem de meio de campo. Na realidade, não obrigatoriamente não terceiro obrigatoriamente, homem de meio campo. É o terceiro homem da jogada. É o cara certo. que recebe o segundo passe. Certo. Que ele não conseguiria receber a bola de frente porque no primeiro passe, porque ele estaria marcado. Então, certo. O primeiro passe entra para outro, que esse outro faz o passe para ele, que é o terceiro que recebe. Primeiro estava com a bola, segundo bola, terceiro bola. Certo. Tudo isso, o jogador... O tempo todo você está estudando, não, você está pensando, você está criando exercícios para... treinando, fazendo eles entender isso que o processo. Eu te perguntar, o jogador consegue tem que entender o processo. Isso? Tem que entender o processo. Mas para alguns é mais difícil. Como todo mundo na escola. Tem uns que aprendem mais rápido, outros mais lento, mas não é questão de inteligência. É inteligência de jogo. Né? E que é um mais inteligente que você já treinou? Tem muita gente boa. Fala aí uns dois, três, vai. Para falar bem, pode falar. Pato. Nós não perguntamos quem é o mais burro. O mais burro não pode falar. O Pato, ele falou o Pato. Inteligente? Tá louco. Depois daquele Kaká. pênalti que bateu lá, não Kaká. sei se Kaká e Pato, olha só o nível. Esses eu não treinei de forma direta, estava do lado. Agora eu treinei muitos caras bons. Edu Schmidt, Fábio Aurélio, Fábio Simplício. Júlio Batista, você comentou. Né? Diogo Rincon, Emerson Sheik, tudo cara que eu trabalhei na base. O próprio D'Alessandro, um cara... Nossa Senhora. Né? Animal. Edenilson. Tem muita gente boa, cara. Tem muito cara que... É que quando você começa a falar, você acaba esquecendo de gente que merecia ser citado, né? Então, desculpa esses aí, tá? Para tudo isso. Porque tem muita gente boa. Mas é uma galera boa. Muita gente boa. Nossa, velho. Mas se fosse falar de uns cabeça de bagre que você não vai falar, a lista também ia ser grande ou não? Olha, cara... Deve ter. Não é tão grande, não. Não. A maioria assimila bem. Eu vou falar, muitas vezes, ele pode não estar pensando na velocidade que você almeja, mas se você achar o espaço em cima do que ele consegue raciocinar e utilizar o que ele tem de bom, eu já tive vários jogadores que eu utilizei dessa maneira e foram decisivos. Já teve jogador que virou para você e contestou o que você estava falando? Falando, professor, eu não concordo com isso. Eu acho que essa não é a melhor maneira. Ué? Já aconteceu? Todo cara que contestar vai ter que apresentar uma maneira. Se ele apresentar uma maneira lúcida e que é melhor, eu vou adotar. Eu não sou o dono da verdade. Legal. E uma situação que é muito importante. É o poder de convencimento. Se o grupo está convencido que aquela é a melhor e eles acreditam naquela e não na minha, tem que ser a deles, não a minha. Eles que vão executar. Mano, é uma aula de... Um curso, mano. Um curso desse... Uma aula de futebol. Mas não é o Guto, tá? Não é o Guto. Você pegar qualquer treinador... Será? Não sei não, hein, Guto? Tem muita gente que age como eu. Não é? Eu não sou o diferente, não. Eu falei aqui, vai ser minha última pergunta, inclusive, para você. Se você quiser também falar sobre algum trabalho. Qual que é o melhor trabalho que você acha que você fez até hoje? Todos que ganharam. É uma figura esse aqui. É espetacular, velho. É uma figura esse aqui. O homem ganhou 2 Copas do sempre a melhor resposta. O cara é bom pra caralho. Ô, Guto, que até esqueci, até me quebrou aqui. Esqueci o que eu ia te perguntar, já lembrei. Você tem uma mentalidade que eu vejo que ela é muito, muito boa, muito aberta. Acima da média. É o que você falou aí, se o cara me apresentar um negócio
que faça mais sentido, por que eu não vou escutar? Mas não é todo mundo que pensa assim, não. Por isso que eu fiz questão de falar isso. É verdade. Eu tenho certeza que não é todo mundo que pensa assim, não. Você é um cara diferenciado. Eu vi você lá no estádio, você vai ver jogo, você é um cara que está antenado em tudo que está acontecendo. Quando o assunto é difícil, você sabe se comunicar de alguma maneira, sem deixar de responder. Você é um cara que pensa em ampliar, de repente, o seu trabalho no futebol, além de ficar na beira das 4 linhas ali atualmente, daqui a pouco aparece outro clube ou algum outro trabalho, mas você pensa nisso? Você é que pode trabalhar com futebol mais amplamente do que apenas como treinador? Você mesmo já falou que o treinador já teve mais espaço na montagem dos assim, elencos, inclusive. Embora esteja esse corpinho de 18... Tá bem pra caramba, pô. Eu bati 60, né, filho? Tá bem. Tá novo, pô, tá novo. Eu acho que... Não sei se vale a pena você ficar se desgastando por muitos anos. Eu acho que a gente entra numa fase assim que 5 anos na garra, no gás mesmo, e depois a gente vai vendo se o gás está bom, se a musculatura está firme, né? E se vale a pena seguir. Sair totalmente do futebol? Não. Até porque o futebol, desde que eu me conheço por gente, sempre foi a minha vida, né? A gente falava do futebol de botão com 5 anos de idade e com tampinha de garrafa. O molecado de hoje nem sabe mais nem sabe o que é isso. Então, sabia tudo. Não tinha dinheiro para comprar a revista Placar, que era a revista, né? Era caro. Aí tinha um vizinho. Um vizinho que comprava toda semana. Os irmãos, eles trabalhavam, faziam vaquinha entre eles e compravam. Aí eu passava, com 5, 6 anos de idade, passava na casa deles. Eles já eram adultos. Mas como eles gostavam de futebol e sabia que eu gostava de futebol, me emprestava para me ler a revista. E quando tinha dinheiro, comprava, né? Então, a minha vida sempre foi futebol. Então, eu penso sim, mas penso numa situação que me permita contribuir com o futebol de alguma maneira, mas viver um pouco também. Porque o futebol, ele cerceia muito da tua vida, né? Principalmente a questão familiar. Todo mundo fala do que você atinge, do que você ganha, mas o crescimento dos filhos que você teve longe, a convivência dia a dia com família, muitas comemorações da família ausente. Eu fui padrinho de casamento representado pelos meus 2 filhos. Na época, um estava com 12 e outro com 9. E eu estava trabalhando no campo na mesma hora que meus cunhados estavam se casando. Coisas são preços, né? Mas... O meu filho mais novo, quando ele nasceu, eu estava dentro da Vila Belmiro, mapeando o Cruzeiro, que seria o próximo aniversário do Inter. São valores, são coisas importantíssimas que nunca mais volta, que nunca mais volta, que você perde. Mas essa possibilidade de repente gerir um projeto mais amplo, não só como treinador. Não, já pensei. Que te interessa? Já pensei, porque eu acho assim que o conhecimento ele tem que ser passado para frente. Com certeza. E o conhecimento não está em mim. O conhecimento está em muita gente que possa ser generosa de estar passando esse conhecimento para frente. Inclusive, eu questionei algumas vezes, né, em alguns programas tal, que um dos problemas do treinador brasileiro foi não ter publicado muito do conhecimento, do estilo, da metodologia brasileira, né? E até o Romero da Itatiaia, numa entrevista ontem, me cobrou. E você, quando vai editar o seu? Eu falei, eu preciso conseguir um cara que tenha habilidade de botar
Hoje não é mais no papel, é na tela, né? Botar na tela Mauro Betti. as ideias. Esse. Mauro Betti. Esse é um parceiro. Pode falar com ele. Esse é um parceiro. Botar na tela, num PDF, num e-book, as ideias sobre futebol, né? Por isso que eu tiro o chapéu para muitos treinadores brasileiros assim que tenho o maior respeito, que já passaram material assim, de excelente qualidade. E é isso que vai fazer com que o treinador brasileiro cresça. Muito também do brasileiro e do futebol brasileiro perder um pouquinho da identidade é porque quem está vindo atrás está consumindo o quê em termos de literatura? Português, espanhol, inglês, alemão e francês, onde tem muito, que a literatura brasileira, se bobear, tem mais argentino que brasileiro. O argentino também importa muito da Espanha. Agora eu estou em casa, estou lá, puxando um monte de material através de revistas estrangeiras, jogando ali no Google. Eu leio espanhol, eu leio, o inglês eu leio um pouco, né? Mas não é para mim só. Depois eu passo para os amigos, né? Para o pessoal da minha comissão. Então, é uma maneira também de eu estar estudando. E eu acho que a gente tem que multiplicar isso aí. Só não pode assim, parar de estudar nunca, né? Corinthians não tem jeito. O futebol... poderia ter o futebol de ontem não é o mesmo de hoje. Eu ia perguntar isso pro Guto também. Você é um treinador de muito sucesso, bicampeão da Copa do Nordeste, né? Tipo, no Nordeste, no Sul também. Treinou a Ponte, né? Mas você já quase chegou a ser treinador dos grandes do eixo Rio-São Paulo? Tipo, você quase chegou por algum momento na sua carreira? Teve alguma conversa? Teve um momento em 17, isso. Início de 17, aí o Carille acabou assumindo e foi campeão brasileiro. Você quase foi pro Corinthians? Caraca. E poderia ter até sido utilizado por um clube como o Corinthians. O Santos teve uma vez que veio, mas quando veio, não tinha como sair do clube que eu estava. Você não largou o projeto. Daqui a pouco a gente vai ver o Guto aqui. Caramba, ele quase treinou o Corinthians, Valentim. Eu tenho informações aqui. Só que não. Não tenho informações. Luciano, eu pergunto pra ele não fala nada. É porque no momento... O homem não fala, o homem não me conta nada, Guto. No momento não. Ele não me conta. Mas muito legal, Guto. E eu vejo muito você um cara diferente. Demais, velho. Um cara diferente. Demais. Que poderia muito bem tocar um projeto aí em qualquer clube. E não só como treinador, como também um cara para pensar futebol dentro do clube. Porque muitas vezes a gente vê os clubes à deriva. Com certeza. Contrata um treinador por contratar. Cada diretor esquisito, e aí, CEO estranho. Quem tá tomando conta do futebol ali? Tá Ninguém. Mas tem muita gente boa também. Não, tem, claro que tem. Mas a gente vê muito. A gente vê muito. E eu acho que você é um cara que, além de pensar o jogo como treinador, é um cara que pensa futebol de uma maneira diferente. Bem amplo. E que o Brasil precisa de ter profissionais assim. Não só na beira do campo, mas um cara de gestão, de pensar futebol. Eu acho que você tem um perfil que se enquadraria nisso também. Obrigado. Muito legal mesmo tudo que você pensa de futebol, como você se comunica. E a aula? Não são todos que têm esse perfil. É uma opinião minha que eu tive aqui depois de conversar 2 horas. A responsabilidade subiu. Depois de conversar 2 horas com você aqui, eu acho que você, de muitos a gente já conversou aqui, eu acho que você é um cara que tem um perfil aí diferenciado, elevado. Desejo muito sucesso na sua carreira. Vai longe ainda, vai longe. Vai longe. É o tempo que vai dizer. Vai longe. Vai voar sempre. Vai aproveitar a família, vai trabalhar. E isso aí é o segredo da longevidade, meu querido. É isso aí. Não é isso? A gente sempre tem que ter uma razão, né? Sempre. Muito bem. Alguma coisa tem que estar sempre te movendo. E sempre eu ainda tenho muita coisa me movendo. Tenho, lógico. Você sempre tá novo, pô. Então... Hein? Não, Finetinho? Exatamente. É isso mesmo. Guto Exatamente. Ferreira, espetacular. Uma salva de palmas pro Guto. Obrigado pela conversa, viu? Os caras não batem palma pra qualquer um aqui, não, viu? Não. Nunca bateu palma, não. Primeira vez. É minha verdade. Obrigado mesmo, viu? Consegui umas luvas pra ele. Obrigado mesmo pelo papo, viu, Guto? Obrigado de coração. Eu agradeço. Sucesso. Tem alguma coisa que você pode contar pra gente, não? De novidade? Algum projeto. Não, de novidade não tem.
Novidade não tem nada, não. Novidade é a única coisa que a gente toda semana a nossa comissão está sentando, discutindo futebol, avaliando, né? Isso é importante. Estudando, bota os vídeos lá, vai entendendo o jogo, vai batendo papo sobre situações, soluções a cada... E lendo, né? O Guto é um cara buscando. muito estudioso, coisa que poucos fazem. Viu? Verdade. Não são todos, não. Viu? Verdade. Deu uma aula espetacular aqui. Parabéns, Futebol Guto. moderno pra gente. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado. Obrigado, Guto. Valeu. Boy, vamos marcar uma pamonha lá em Piracicaba. A boa, né? A boa, não aquela Não mentirosa lá, pamonha pô. que vem nos bairros. Ah, se for pro dia todo, tem a pamonha num horário e tem o peixe no outro. É. Ô, louco, bom O peixe demais. é bom. O que não falta em Piracicaba é boa culinária. Dá pra dar uns mergulhão Ainda no rio mais ainda eu com os depois. corpinhos. Pô, belos. mas nadar em rio não é perigoso? É nada, Não, é ali bom pra não, caramba. ali não dá, não. Eu nado, velho. Hoje, no jeito que tá o rio, não dá. É Não. Eu perigoso falo, lá. não dá. Porque tá muito cheio. É, É né? perigoso. A corrente pô, tá não- muito forte. Não pode. Não, só até a canela só. Não incentive as pessoas É, a não fazer nada isso. não, é só comer pamonha. Embora tenha mesmo, uns e malucos que vão até a Ponte Pêncil, né? Ponte Pula da Pêncil, ponte. tem um engenho, Aí, onde vixe hoje Maria. é o engenho antigo, de 1900. E hoje é o... Como é que fala? Centro de convenções, as principais festas. É o centro de festas ali da cidade, né? As maiores festas da cidade é nesse Engenho Central, chama. E do outro lado é a Rua do Porto. E tem uma ponte logo depois do salto que liga. Aí o pessoal vai até a Ponte Pêncil, que é no final do salto, Pula virando mortão. joga aquelas boias de caminhão e pula dentro da boia e desce o rio. Tá vendo como dá pra nadar? Desce é 15, fácil. 20, 30 quilômetros de boia. 30 quilômetros? Tem E um como volta uma depois? vez por ano, aí sai, pega o ônibus e volta. Uma vez por Cara, ano você tem o vai passeio pra- das boias. Tem o passeio de boia. Deve ter até pedágio. pô. Olha, Daqui a pouco Quem os caras sabe? falam agora, Quem né? sabe? Daqui a pouco é só o que tá faltando. Guto Ferreira aqui no Deu Grande Zebra. Guto, valeu. Muito obrigado, Guto, de coração. Valeu, Grande Se deu Alanzito. zebra, deu Tamo junto, 15, né? Alfinetinho. É. Sempre. E estamos aí, estaremos de volta em breve em nome da Betsul Grande Betsu. e da Lily Travel. Lead Certo? Travel, Lead Travel, papai. Tamo junto. Uou. Beleza.